um resultado. Não vou falar tudo de novo, não. Começou agora a gravação? Eu não vou, pessoal, desculpa. Então, essa palestra faz parte da iniciativa Informação em Ação. Porque como vai ficar no vídeo, então é bom que tenha um começo, né? E peço desculpas aos que forem assistir o vídeo, porque a gente já conversou um pouquinho antes, então passo a palavra para a Laura Pimentel. Ela vai contar um pouco da vida dela e da experiência. Valeu, obrigado. Bom dia a todos. Como ele já falou 3 vezes e gravou só uma, eu sou a Laura. Bom dia aos que estão assistindo online. Bom, eu vou contar um pouco da minha experiência e da trajetória da biblioteconomia para a arquitetura de informação. Mais assim, é uma história e eu vou contextualizar a área e a BIREME dentro de tudo isso. Eu tenho uma aluna aqui, a Juliana, aluna dedicada, que estava para me entregar um trabalho, para tirar 10 se me entregar com dedicação. E eu estudei a pós-graduação, eu fiz a graduação na FESP. Estudei Biblioteconomia e Ciência da Informação e fiz pós-graduação na Impacta, de Arquitetura de Informação. E a metade da sala, na pós, era de bibliotecários. Eu tinha uma professora, Thais Campas, uma ótima arquiteta de informação e assim, é uma referência para mim na área. Ela falou que a sala tinha a turma da van, que era metade da sala. Para lá era da van e eu era motorista, porque era só bibliotecário. E ela achava assim, inacreditável como tinha bibliotecário naquela sala. Desistiram umas 4, 5 pessoas, metade era bibliotecário também, entre os desistentes e os não desistentes. Bom, eu sou arquiteta de informação, como eu falei, eu dou aula na pós-graduação, fui convidada para dar aula na pós-graduação, eu conto um pouco da minha experiência enquanto arquiteta com a minha expertise de biblioteconomia. Eu também sou Kung Fu Fighter, mas calma, eu sou da paz. E eu corro, porque correr oxigena o cérebro, tonifica os músculos e eu aconselho. Essa é a Laura bibliotecária, eu era assim, quando eu me formei. Dá pra ver que eu tô igual ainda. Esse dia foi um dia muito especial pra mim, assim, porque eu cheguei no final e a sensação é como correr. Você chega no final e pega alguma coisa lá no final, é muito gratificante você ver que você chegou e que tudo valeu a pena. Sendo bom ou sendo ruim, porque nada é tudo bom ou tudo ruim, é muito interessante você ver a capacidade que você teve, o conhecimento que você adquiriu e que você pegou, nem que seja um certificado, nem que seja uma medalha, nem que seja alguma coisa para você tangibilizar aquilo que você se esforçou em fazer. E isso foi para mim assim, uma grande conquista, foi a primeira delas. Quando eu estava no 3º semestre da faculdade, o Guilherme Reis, que é um arquiteto de informação um ótimo profissional, ele foi dar uma palestra na FESP. E tinha 2 salas, um auditório em cima e o outro embaixo. Estava passando simultaneamente, de tanta gente que tinha para saber o que ele tinha para falar. Aí, quando eu tinha 13 anos, voltando mais um pouco, eu tinha uns 13, 14 anos. Aí tinha o BOL. Nossa, a internet tinha o BOL e todo mundo tinha e-mail do BOL. Vocês se lembram? Eu tinha o meu e-mail do BOL, lauraRamosPimentel@bol.com.br. Não era assim como hoje, colocar underline, colocar ponto, colocar esse tipo de abreviação. E eu também tinha 13 anos, gente, vamos perdoar. Eu tive esse e-mail do BOL, só que eu não achava nada na internet. Eu procurava, não achava nada. Gente, mas só tem um e-mail aqui para colocar, eu quero ver o que tem aqui. Eu não achava absolutamente nada. Não, gente, está tudo lá. Não, vamos procurar. E fuçava, ficava lá 2 horas na internet de escada dos outros e não achava absolutamente nada. E aí eu decidi, eu vou crescer, eu vou estudar e eu vou arrumar esse negócio aí. Eu não quero saber, e é isso que eu quero. Eu não sei como é o nome da pessoa, do profissional que mexe com isso, o que ele tem que estudar. Eu não sei, eu não quero saber, eu vou saber na hora que tiver que saber mesmo, e eu vou fazer isso. E acabou ali a minha determinação. Aí o tempo passou, fui fazer técnica de biblioteconomia no Senac, porque estava sobrando vaga, eu não sabia o que era isso. Caí de paraquedas e me apaixonei pela área. Aí descobri o conceito da biblioteconomia ali, em 2000
2002, nossa, faz tempo. E decidi seguir na área de biblioteconomia, porque eu sabia que eu conseguia fazer com que as pessoas achassem a informação, porque eu era capaz de fazer isso. E aí era isso que eu queria fazer na internet, só que eu ainda não tinha descoberto como que eu ia passar de um lugar para o outro. Mas eu já tinha andado pelo menos um terço do caminho. Um terço porque assim, eu não tinha graduação e não sabia como fazer para chegar lá. Eu vou deixar nesse slide que eu vou continuar falando. Essa historinha nesse slide. E eu fui, da graduação, do técnico, eu fui trabalhar em biblioteca, trabalhei na FMU, na biblioteca de vários campos, e eu até não estudei antes, porque não tinha bilhete único, não tinha corredor, eu não conseguia chegar na faculdade, e deixei lá. Aí fui para a Unesp. Trabalhei, eu estou com uma colega de trabalho, a Cristina, uma grande amiga, e competentíssima. Ela não é bibliotecária, mas para mim é como se fosse. E assim, é como se fosse. A gente fez uma parceria muito grande, assim, trabalhando, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito o conceito da biblioteconomia antes de entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, era tudo muito fácil para me entender, porque eu tinha vivência, de fazer catalogação, pré-catalogação, mexer nas bases de dados, importar registros da biblioteca de um lugar, de outro lugar, de cooperativa, de várias coisas. Eu aprendi tudo isso na Unesp e quando eu ia para a faculdade, só me complementava assim, algumas coisas que eu tinha dúvida, muita coisa assim, me reforçava o que eu já sabia, e foi bem interessante, porque assim, eu não ia com tanta preguiça para a faculdade. Às vezes eu ia com preguiça. Se tivesse jogo de São Paulo, eu ia com preguiça. Mas assim, fora isso, eu tinha vontade. Aí eu tive uma matéria de editoração. Aí tinha que fazer um blog, e esse blog as pessoas tinham que curtir, tinham que comentar. Aí eu, gente, como é que eu vou fazer um blog, a pessoa vai curtir, comentar? Ninguém vai fazer isso. Ah, vai sim, nós vamos comprar chocolate, criar um blog de culinária afrodisíaca e vamos colocar o nome Nós Delícias e enfeitar com um monte de pin-up. Foi isso que a gente fez. Demos um bombom para cada um, sem falar quem que era. Eu cheguei mais cedo, porque eu saí mais cedo esse dia. Coloquei um bombom com adesivo. Você quer outro desse? Então poste e curta no nosso blog. Tal. Eu coloquei o site lá. No outro dia, 60 comentários e curtidas, e gostei, não sei o que, tudo essa coisa. Aí no dia de apresentar, e a coisa foi indo. E eu praticamente, assim, eu abracei a matéria. Porque aí começou a ficar mais legal, começou a ficar tecnológico, começou a ficar mais assim. Eu fazia um negócio assim, acontecer. As meninas todas abraçavam a ideia, porque era legal. Aí no último dia de aula, ninguém sabia que era o nosso grupo. Aí eu fui vestida de pop art, eu fui com a blusa do Elvis pop art, para explicar o que era pop art e o conceito da pin-up no site. Para não vulgarizar, porque a gente não queria vulgarizar porque era de culinária afrodisíaca. E tinha lá um slogan, todas as receitas são testadas pelas pessoas que escrevem nesse blog. Mentira. Algumas pessoas só. Mas enfim. E assim, foi muito bom, porque eu comecei a ter assim, os primeiros contatos com a arquitetura de informação, porque nessa disciplina a gente aprendeu sobre usabilidade. E foi justamente um dia que eu fui na hora do intervalo embora e assisti só metade da aula. Aí quando ela falou a palavra usabilidade, arquitetura de informação, eu já não estava lá. Eu estava em casa, eu estava bem cansada esse dia. Aí eu fiquei sabendo, fiquei revoltada. Mas tudo bem, eu recuperei o conteúdo, comecei a ler, aí eu comecei a me interessar muito mais. Aí quando o Guilherme Reis deu a palestra, ele falou, o arquiteto de informação faz isso, é o bibliotecário de internet. Foi isso que ele disse. E o arquiteto de informação é o bibliotecário de internet, só que ele só não desenha a interface, porque o conceito de organização é o mesmo. Agora a Laura virou arquiteta de informação, se formou, virou arquiteta de informação e foi convidada para dar aula de biblioteconomia na pós-graduação da Impacta. Tem uma aluna aqui, a Juliana, como eu disse. E é muito interessante repassar a informação que você adquire com o tempo e assim, você conseguir explicar para as pessoas a importância da biblioteconomia dentro de uma área que muitas vezes era vista de outra maneira, porque associa bibliotecário, biblioteca. Pedreiro, pedra. Padeiro, padaria. É mais ou menos isso que as pessoas associam. Mas eu tento mostrar que o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo de organização, porque você hierarquiza a informação. A pessoa não tem que ir do fim para o começo, ela tem que ir do começo para o fim, porque é linear. A cognição humana, ela não entende uma coisa, por exemplo, você não vai entender uma conversa se você pegar a última frase da conversa.
você vai entender se você tiver um contexto anterior a isso. Aí a gente entra na aprendizagem significativa, que é uma teoria de 1960, que foi um tema do meu TCC e é muito interessante também. A biblioteconomia, quem não é bibliotecário aqui, por favor, levanta a mão. Tem bastante gente. A biblioteconomia, por si só, aqui está bem bagunçado nessa foto, mas foi de propósito, porque o bibliotecário, a missão dele é deixar isso daí organizado. Não necessariamente ele tem que guardar, não necessariamente ele tem que pegar, ele vai tratar esse material de uma maneira que a pessoa, na hora que ela procura, ela encontre sem ficar estressada. Eu vou procurar, tem um mecanismo de busca, eu vou procurar, eu tenho que entender para quem que eu estou oferecendo aquilo, quem que vai consumir aquela informação, onde aquelas pessoas, que universo de informacional elas estão inseridas, qual é o tema daquele material, se é um só, se são vários, enfim. A pessoa, eu tenho que saber, eu tenho que ter expertise de biblioteconomia por conta de hierarquizar essa informação e criar termos que façam sentido para o usuário. Porque se não fizer sentido para o usuário, nada vai adiantar. Tem que fazer sentido para o usuário. Porque tem que fazer por quê? Porque ele tem que encontrar informação. Se ele fala um tipo de vocabulário, eu tenho que falar a língua dele. Porque o que ele vai buscar é pelo que ele sabe, pelo conhecimento que ele tem. Não adianta eu falar, por exemplo, aqui é a BIREME, não adianta eu falar de uma maneira, dor de cabeça, vou lá indexar uma dor de cabeça. O médico não vai procurar dor de cabeça. A minha mãe vai procurar, eu vou procurar. Mas o médico não vai procurar dor de cabeça, ele vai procurar o nome científico das coisas. Por isso que tem que ter todo um estudo, tem que ter pesquisa, porque você tem que falar a língua do usuário. E uma coisa assim, quando você não fala a língua do usuário, não sabe o público-alvo, não pesquisa, não cria palavras para que aquela informação seja recuperada, independente do formato que ela esteja, fica assim, uma bagunça. A missão do bibliotecário é tornar aquilo claro, que aquilo é muito complexo. Numa biblioteca tradicional, as pessoas elas vão, eu não entendo esse número, eu não entendo. Tudo é conceitual, não tem nada ali por acaso. Ela pode não entender o número, aquele número que está no livro, na lombada do livro, é só para localização. Mas ele tem um sentido de ser um 780, 981, que é música brasileira. Porque 700 é área de artes, 80 é área de música, 81 é uma tabela de países para Brasil, música brasileira. Isso tem sentido, tá? Vocês conseguem tangibilizar, né, o que eu estou dizendo. E o bibliotecário é quase um Chuck Norris, principalmente na hora de falar com o usuário. Vocês riem porque é verdade. A biblioteconomia acontecia, veio lá da época de Alexandria, lá dos confins da Terra, lá milenar, só que a tecnologia surgiu. E agora, como é que a gente vai fazer? O que vai acontecer? A gente vai ter que usar a tecnologia para melhorar a biblioteconomia, porque as pessoas não vão naquela fichinha mais procurar. Elas podem ir no computador, não vão mais, vai naquele da tela, não é da minha época, gente, me corrija se eu estiver errada, que tem uma tela preta e a letra verde, que tinha, quando eu fiz o SENAC, tinha na Biblioteca Circulante Mário de Andrade, que eu fiz estágio lá. E eu olhei aquilo e falei, olha só, a tecnologia aí, dizem que não, né, mas olha lá aí. A tecnologia antes, ela era bem assim, na época, isso era a sensação do celular. Todo mundo teve um celular que tinha esse joguinho. Eu estou dando um exemplo de celular porque assim, fica mais claro ilustrar e fica menos cansativo, porque eu não quero ficar falando coisas técnicas, porque aqui vocês já fazem isso o dia inteiro. E para o pessoal também que está em casa, assim, e quem não é da área, ter uma ilustração melhor do que eu quero dizer. É mais fácil eu não falar em termos técnicos também, porque termos técnicos são termos técnicos. Antes, essa era a evolução do momento. E assim, ninguém reclamava, todo mundo jogava o joguinho da cobrinha, até a cobrinha ficar gigante, explodir na tela, você conseguiu passar de nível. Aí daqui a pouco tinha 2 cobrinhas, tinha 2 pontinhos, nessa tem 2. E isso é a tecnologia sendo aplicada pouco a pouco. E a gente achava tudo isso, nessa época, isso era tudo. Todo mundo queria ter um celular com esse joguinho. Eu queria ter, e eu tive. Um Nokia, não lembro, era azul. Todo mundo teve, vocês vão lembrar. Hoje, essa é a tecnologia. O mundo tem que caminhar conforme a tecnologia. Não adianta. A tecnologia surgiu, a gente vai ter que caminhar passo a passo junto com ela. Porque senão vai ficar para trás.
E se eu não ofereço um produto, um serviço para o usuário de uma maneira confortável que a tecnologia abrange, o meu concorrente vai fazer isso. Se eu não fizer, ele vai fazer. Se eu não tiver um conceito, se eu não organizar a informação de uma maneira que o meu usuário encontre, ele vai no outro lugar e ele vai achar. Eu sempre falo isso em aula. Não adianta. Tem que organizar, o usuário tem que achar. Porque se ele não achar no que você estiver oferecendo no seu produto, existem N produtos no mercado. Existem N bases de dados, existem N celulares, existem N sites. E você sempre tem que ver o que o seu concorrente está fazendo e você vai fazer melhor. Se não tem como fazer melhor, você vai fazer melhor. Vai estudar para ver uma maneira de fazer melhor. Por exemplo, os celulares. A evolução foi quando criaram o iPhone. O iPhone era, assim, o deus do celular, na época que ele foi criado, porque ele era intuitivo, ele não mudou tanto, ele mudou bastante de quando ele foi criado para cá. Mas, assim, não é... A diferença era um pouco gritante dos outros smartphones. Aí o que eles fizeram? Eles tiveram que correr atrás da tecnologia, correr contra o tempo até para poder alcançar, e hoje está páreo a páreo, não tem assim a melhor tecnologia de celular. Fazem pesquisas, tem comparações. Uma coisa é praticamente o que uma não tem, a outra tem, o que a outra tem, a uma não tem. E as duas têm muitas coisas também, tanto que hoje não é mais assim, não existe uma hegemonia de telefonia celular em questão de aparelho. Isso por conta da tecnologia, por conta de acompanhar a evolução e se adequar à necessidade do usuário, porque o usuário quer mais, ele quer agora. E como é que a gente vai fazer? Tem que ser agora, né? Tem que pensar para ser agora. Por exemplo, isso tudo. Você está lá no transporte, 2 horas no ônibus. O que você vai fazer? Você vai jogar. Se o Facebook não funcionar, você vai jogar. Nem que seja um Candy Crush, você vai jogar. Eu jogo. E vejo todo mundo jogando. Bom, arquitetura de informação. Vamos lá. O que é arquitetura de informação? É a mesma coisa da biblioteconomia. Organizar a informação para o usuário achar. Só que a aplicação é outra. Como o Marcos falou. A aplicação é outra. O bibliotecário tradicional, ele tem um foco dentro da biblioteca. Só que o conceito é o mesmo, não muda. Você sempre vai ter que ter palavras adequadas para um universo adequado, para um tipo de usuário, e ele vai consumir aquela informação e ele tem que achar aquela informação. Aí você tem que fazer um monte de coisa, seguir um monte de passo, que são passos técnicos, são passos de não técnicos, eu vou mostrar alguns técnicos e não técnicos. E essas duas pessoas, o Peter Mulvally e o Louis Rosenfeld, o Louis Rosenfeld eu acho mais bonito. E assim, eu tive a oportunidade de vê-lo no Brasil, mas não fui, porque foi em Recife, eu estava trabalhando. Eles são, um é pós-graduado em, eu acho que ele é pós-graduado, o Mulvally é pós-graduado em Ciência da Informação, e o Rosenfeld, ele é bibliotecário mesmo. Só que eles dois, eles queriam fazer esse conceito de vamos organizar a internet. E criaram esse termo, arquitetura. Aliás, eles não criaram esse termo, eles começaram a atuar mesmo como arquitetos de informação, porque o termo já tinha sido criado antes. E eles escreveram esse livro, que esse livro nada mais é do que a Bíblia da Arquitetura de Informação. Todas as referências, todas as dúvidas que alguém tiver, se abrir esse livro vai achar a resposta para a sua dúvida. Eu não sei, eu acho que não tem em português ainda. Eu acho que não. Mas tem outros de usabilidade na web, do Nielsen, que cuida das heurísticas de usabilidade. Eles começaram com a arquitetura de informação, e como eles são bibliotecários, vieram da área de ciência da informação, isso faz todo sentido. Eu não precisava nem ficar explicando muito, assim, por eles sentirem a necessidade, serem profissionais de informação e sentirem a necessidade de disponibilizar de maneira lógica e conceitual o conteúdo da web, eles escreveram esse livro e começaram a trabalhar. E daí em diante, a área começou a se movimentar. E a missão do arquiteto de informação, eu vou repetir o que tinha no outro slide. Tornar o complexo claro. Eu não mudei nada, eu dei um Ctrl+C nesse texto e dei um Ctrl+V
lá no outro slide. Promovendo a eficiência e eficácia para que o usuário encontre a informação. Isso é na biblioteconomia. Assim, tá bom? E na arquitetura da informação, promovendo a eficiência e eficácia no contexto de uso da ferramenta e aplicação. Só mudou ferramenta e aplicação. Por quê? Existem várias ferramentas, é um software, é um repositório, é um aplicativo, não importa. A aplicação não importa, o conceito é o mesmo. O usuário tem que encontrar a informação, não importa onde ela esteja. E como a arquitetura de informação trata disso de modo tecnológico, nos artifícios tecnológicos, isso serve para ferramentas e aplicações, N, não vou nomear aqui. E ele trata o usuário, o conteúdo e o contexto. Quem que é o meu público? O que que eles precisam? Onde eles estão e qual a necessidade deles? Isso aqui o arquiteto de informação tem que saber. Ele tem que saber, ele tem que pesquisar, porque sabendo tudo isso, contextualizando tudo isso, bem aqui no meio é onde ele fica. Porque aí o usuário, ele vai saber quem é o usuário, ele vai saber o que o usuário vai precisar e para que o usuário vai precisar. Aí a partir disso ele tem ferramentas suficientes para trabalhar. E o usuário sempre, lógico, vai ter que estar satisfeito com a informação, porque se ele não tiver, o outro vai ter. Antes era assim, lembram? Era bonito assim. Na época era bonito. Hoje a gente olha e fala, nossa, né, meu Deus, mas isso na época era a revolução, como o do telefone que eu mostrei, daquele telefone, eu tirei até a marca, mas do joguinho da cobrinha. E ontem, estava assim, isso eu tirei ontem, para ficar mais atual. Bom, eu tirei desse bolo porque essas outras notícias eu acho que são menos relevantes, e é mais gostoso também, o bolo. É uma diferença, olha a diferença, não tinha imagem, não tinha foto, não tinha banner, era tudo uma coisa assim, era o melhor que tinha para oferecer naquela época, sem saber que existiam melhores práticas para uso na internet de um site. E a biblioteconomia e o conceito da arquitetura de informação, eu coloquei aqui mesmo o princípio conceitual de organização, de hierarquização, de rotulação, de classificação, de tudo maisão que vocês encontrarem relacionado à informação. Olha, porque o conhecimento, não importa de onde ele vem, ele tem que chegar no usuário. E como que eu vou fazer isso? Eu tenho que falar a língua do usuário, o usuário tem que entender o que eu estou oferecendo, o que eu estou falando. Por exemplo, regionalismo. Eu não posso, se o site é muito genérico, muito geral assim para um público, eu não posso usar regionalismo. Porque se for mandioca, macaxeiro, aipim, eu tenho que dar a famosa remissiva do bibliotecário, que são as palavras-chave que também podem ser recuperadas por aquilo. Percebem a aplicação? Estão conseguindo tangibilizar que é a mesma coisa, o conceito é o mesmo, não muda nada. O usuário tem que encontrar informação e toda a etapa que eu faço para um usuário de uma biblioteca recuperar um livro é a técnica que eu uso para ele recuperar informação online. Porque eu sempre vou ter que ter um termo autorizado, eu sempre vou ter que ter uma taxonomia adequada, eu sempre vou ter que ter uma hierarquia. O menu, ele tem uma hierarquia, é do geral para o específico. Eu não coloco missão, visão e valores no menu. Eu coloco a instituição. Aí da instituição, abre lá o que tem na instituição. Aí vai lá, recursos humanos, aí tem admissão, rescisão, vale transporte, vale alimentação, aí vale transporte, ônibus, trem, metrô, aí vai desdobrando. É o mesmo conceito, vocês percebem? Que o conceito é igual, só muda a aplicação. Aí como muda a aplicação, é como eu vou apresentar isso para o usuário. E na web eu faço isso um pouco diferente, mas não muda o modo de pensar como eu vou fazer aquilo chegar no usuário. E essa é a diferença. E o conteúdo ele precisa estar acessível ao usuário e ele não precisa navegar em todo o site, a não ser que ele seja um usuário emotivo, intuitivo, que gosta de ficar navegando com o mouse e tendo aquela sensação assim, sabe, de web. Porque o usuário lógico objetivo, ele vai no campo de busca, ele já sabe o que ele quer, ele digita, dá o enter e ele quer o resultado.
E cada vez mais, com o tempo que a gente não tem, nós nos tornamos usuários lógico-objetivos. Ah, eu acho que vocês não estão me vendo, né? É porque senão eu fico na frente do slide, desculpa. O usuário vai lá, ele vai digitar, dá o enter, ele quer alguma coisa. Não importa assim, se ele digitou uma coisa que não tem nada a ver com o que ele está procurando, não importa. Ele quer aquilo. Aí você pode, ou coloca um autocomplete, ou coloca sugestões. Você quis dizer isso, você também pode pesquisar por isso. Eu dei um exemplo em sala. Eu coloquei taxonomia no Google, apareceu um monte de coisa ali. Você também pode pesquisar por taxonomia isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Apareceu até a minha orientadora do TCC lá, a Cibele. Foi engraçado. Eu até passei depois um site dela para o pessoal consultar. A diferença está na aplicação. Vamos lá. Pode ser em mapa mental. Isso não é um mapa conceitual, porque o mapa conceitual ele precisa de um elo de ligação. Por exemplo, design serve para alguma coisa, porque outra coisa. Por exemplo, a padaria vende pão, mas também pizza, bolos e leite. Percebe a diferença de mapa conceitual para mapa mental? Aqui não tem esse elo de ligação, um elo de ligação que liga um termo no outro. Então não é mapa conceitual. É muito interessante vocês, da área, assim, dentro da Birema, é interessante vocês começarem a estudar, por exemplo, um mapa mental, um mapa conceitual de uma área específica. Aí tudo isso, no caso, se fosse um mapa conceitual, ia fazer sentido, porque um conhecimento é ligado a outro, independente do lugar onde ele esteja. E a biblioteconomia faz isso, ela faz um termo conversar com outro dentro do mesmo assunto, que são as remissivas. E isso também na web é aplicado de outra maneira. Isso pode ser aplicado também em celulares, o conceito de organização para o usuário encontrar informação e organizar o conhecimento nos tablets. Aqui foi o que eu vi na Biblioteca Nacional e eu fiquei um pouco assustada. E funciona, gente, funciona mesmo. Assim, eu tenho vontade de um dia reencontrar e aprender a mexer com isso, porque nem mexer com isso eu sei, mas a gente vai aprender. Em diversos dispositivos com a evolução, aqui começou, aí foi vindo, e o conceito de disponibilizar informação, ele teve que se adequar ao tempo, teve que se adequar ao usuário, teve que se adequar à tecnologia. Hoje, a gente tem, por exemplo, nesse item, eu não sei nem o nome disso, gente. Se alguém souber e puder me falar. É um computador, não sei. Oi? Terminal, né? Na época, isso daqui satisfazia a necessidade do usuário, porque era outro usuário, era outro tempo, eram outras dinâmicas de disponibilizar informação para o usuário, era outra dinâmica dele ir até um lugar e buscar naquele lugar a informação. Hoje não, no lugar que eu estou eu quero, e vai ter que me dar, eu não quero saber, e eu vou querer. E se eu não conseguir, eu vou reclamar, porque eu quero e ponto. Agora, o usuário ele se comporta assim, ele quer tudo na hora ali, sem ele sair do lugar dele. Antigamente, o notebook era a evolução para isso. Era assim, a sensação do momento para você se locomover com uma tecnologia. Hoje não, você tira do seu bolso. Ou tira está muito próximo, é quase um terceiro braço um celular. Virou um membro do nosso corpo, porque ninguém vive sem. Tem gente que vai até no banheiro com o celular. Antes era revista que se levava ao banheiro, sei lá, jornal, agora é celular. Isso aqui é comum, né, para todo mundo. Posso dizer. Eu acho que isso é antigo, eu tirei da internet, gente. Esses descritores, isso aqui são taxonomias hierarquizadas e conceituais. Por quê? O usuário vai encontrar, é isso aqui que ele vai procurar na busca. E é isso que eu tenho que pensar. Ele vai procurar isso mesmo? Ah, toxoplasmose, tá. Toxoplasmose é um termo geral, mas aqui, toxoplasmose, epidemiologia. Toxoplasmose, prevenção e controle. Chile. Por que é Chile? Porque isso aqui está no Chile. Deve estar no Chile. Cadê? É da Universidade do Chile. Por que o Chile está lá? Eu tenho que saber porque o Chile está lá. Eu tenho que,
Analisar a informação. Não é só, eu acho que é isso. Não, não tem achismo. Eu não acho, eu acho, meu cachorro acha bonito, minha mãe gosta, meu pai viu que é legal. Não, não existe isso, é pesquisa. Se não tiver pesquisa, ninguém acha nada. Não tem esse negócio de eu acho, você não acha nada, eu não acho nada. O usuário tem que encontrar o que ele precisa. Eu não tenho que pensar, eu acho que ele precisa. Não, tem que ter dados. Eu tenho que ter dados pelos fatos. Ele precisa mesmo? Tá, eu mensuro um produto que é potencial para o usuário. O que vai me dizer se é potencial ou não? O uso. O uso, reclamação, satisfação dele em relação àquilo, feedback, métricas. Isso tudo vai me dizer se o que eu estou fazendo é bom ou não. Não adianta eu achar. Eu não posso achar o que é melhor para o usuário. Não tem achismo. É pesquisa. É dados pelos fatos. Aqui um ambiente sem arquitetura de informação. Por exemplo, aqui está toxoplasmose. Aí aqui tem toxoplasmose, epidemiologia. Por que não fica tudo aqui? Toxoplasmose, epidemiologia. Mas aí o usuário tem que vir aqui, acho que, aqui não dá. Conseguem tangibilizar a importância da biblioteconomia dentro da arquitetura de informação para o usuário encontrar informação? Ele tem que encontrar. Só que isso não é feito por achismo, são pesquisas. Eu posso achar que aqui é bom, mas se aqui é bom porque tem toxoplasmose, aqui está todo o resto. Todos aqueles assuntos estão aqui. Como que eu vou achar que aqui é melhor? Se aqui está me dizendo, está me mostrando que todo aquele contexto está aqui. É mais fácil eu mudar aquilo para cá do que espalhar ou tirar tudo que está aqui e colocar aqui. Compreendem? E a biblioteconomia integrada com esse conhecimento, com todo aquele conceito que eu já falei, existem soluções para isso. A atuação do bibliotecário é muitíssimo importante na hora da pesquisa, porque ele vai pesquisar quem é o usuário. Na faculdade, quem estudou biblioteconomia sabe que você tem que fazer pesquisa com o usuário, que é o famoso achismo que eu falei. Não tem achismo, você vai pesquisar o usuário. E os dados, os questionários, as entrevistas, tudo que você fizer para pesquisar o público-alvo, vai te mostrar quem que é o seu usuário. Por isso que existe pesquisa, por isso que existe etnografia, por isso que existe benchmarking, para você saber quem é o seu usuário. Não fica no achismo, pode ser que... Não, não pode ser. Vai fazer questionário, manda pela internet, pega um pessoal e faz pesquisa, faz entrevista. Você vai saber quem é o seu usuário assim, não é achando lá na sua cadeira, eu acho que... Não, você não acha. E ponto. Você não acha nada, você vai pesquisar. Os usuários, existe muito pesquisa de fazer questionários, fazer etnografia. Eu, no meu TCC da pós-graduação, eu tive que ir, o meu foi de acessibilidade na web, eu tive que ir lá onde o usuário está para eu entender qual é o universo dele, porque o que eu pensava, que eu achava que era bom para ele, não era nada bom para ele não precisava daquilo, eu só achei. Aí o que eu fiz? Eu tive que ir lá, no meio deles, ver o que é que sentia a dor do usuário, para eu diagnosticar a dor e saber qual era a solução melhor que eu podia dar para ele, para aquela dor que ele estava sentindo. Isso é saber o que é o usuário. Eu ficava lá na cadeirinha, lá na faculdade, lá matutando, que eu acho que o usuário é isso. Eu acho que o usuário é aquilo. Eu só achava. Eu e as outras duas pessoas que fizeram comigo. E aí a gente começou a pesquisar na internet, pesquisar artigos acadêmicos até, lógico, para saber mesmo, assim, se existia essa necessidade, se não existia, o que existia, o que não existia, tanto que o que a gente fez foi pioneiro. E, assim, vamos torcer, mas esse achismo de, o usuário é isso, o usuário precisa disso, eu só vou saber o que o usuário precisa quando eu apertar e doer. E para eu apertar e doer, eu preciso me inserir no contexto dele, de alguma maneira. Nem que seja, no meu caso, desse trabalho, foi indo lá, onde as pessoas estão. Eu posso fazer questionário, eu posso fazer entrevista, eu posso pegar pesquisas que já foram feitas, nada me impede, mas eu tenho que saber o real potencial e a real necessidade do meu usuário. Para isso, eu defino navegação do site, porque eu não vou ter mais nenhum achismo, eu vou saber que o usuário, por exemplo, um médico, ele precisa de um artigo. O que ele precisa? Ele precisa de um artigo. O que eu preciso dar para ele? Mostrar um campo de busca.
É isso que eu preciso primeiro para ele, porque ele vai fazer o quê? Vai buscar um artigo. O campo de busca é essencial. Não adianta eu colocar o campo de busca lá embaixo e ele ter que dar scroll 3 vezes. Ele não vai achar. Eu tenho que deixar tudo muito na cara, assim. Aí eu preciso entender quem são os médicos, quem vai consumir essa informação. E eu dou um exemplo de médico, até porque aqui é a área de saúde. E eu trabalhei no Hospital das Clínicas 1 ano e meio como bibliotecária. E eu comprava bastante artigo pela Bireme. Dólares, nossa, loucura. Vocês têm a minha admiração, porque eu, enquanto bibliotecária, trabalhei nessa área, assim, gente, o pessoal da Bireme deve pirar, porque é muito complexa essa coisa de comercializar conhecimento, assim, de uma maneira legal. Porque de boca é fácil, você vai lá, slide share, qualquer coisa e baixa. Mas quando você precisa formalizar uma coisa que é muito conceitual, que é muito respeitada, o conhecimento é poder. Aí que eu tangibilizei, conhecimento é poder, gente. E assim, era direto. E eu ficava assim, nossa, o pessoal lá deve ficar doido. Porque é muito. E eu fazia sozinha e não era um volume muito grande. Aí eu pensava, imagina esse pessoal que trata essa informação todos os dias, o dia inteiro. Tem que pensar muitas formas de poder melhorar aquilo. Eu tenho muita admiração pelo pessoal que faz isso aqui. Se tiver alguém aqui, pode sorrir, porque é mesmo. E definindo a navegação, já sabendo quem é o usuário, eu vou saber as melhores práticas, por exemplo, como o campo de busca. Eu preciso de um campo de busca, eu preciso de um lugar onde eu pego o tesauro, aqueles termos autorizados pela Bireme, de onde eu pego isso? Se isso for importante e fizer sentido para o usuário, eu vou ter que deixar aquilo num lugar visível. Em outro site, pode não ficar visível numa biblioteca, por exemplo, na de medicina da UFRGS, pode ser que isso não faça sentido, porque também tem graduação lá. Mas para um usuário que é bem específico, eu tenho que pensar o que eu vou disponibilizar para ele não precisar ficar dando voltas no site, porque ele é um pesquisador, ele não tem que ficar dando voltas no site, ele tem que ir lá procurar e achar. E se ele não achar, num primeiro momento, pesquisando de novo, ele tem que achar. Ele tem que achar, gente. Isso é muito importante, isso é a missão, o usuário encontrar informação. E para essas melhores práticas são essas coisas. O bom senso assim, da web, porque existem heurísticas de usabilidade que você analisa todas essas coisas. Por que uma coisa fica num lugar e não fica no outro? O que é correto? Qual é a hierarquia? Por exemplo, o menu antigamente era vertical. Só que aí ele foi verticalizado e o submenu era em mouse over. Aí ele tem 20 itens. Antigamente era assim. Aí você ficava no scroll, que o mouse nem tinha scroll, você tinha que ir lá na setinha e ir baixando. Imagina, que loucura, gente. Vamos deixar o menu lá. Né? A coisa foi... Isso tudo foi resultado de coisas que não deram muito certo, ou que a necessidade não atendia mais. Aí foi uma necessidade de mercado, uma necessidade de tempo, de inovação. Tanto que o menu hoje, vocês podem ver, a maioria dos menus são na horizontal. Porque tem um porquê daquilo ser daquele jeito. Eu não vou fazer o usuário ficar estressado navegando no meu produto, na minha aplicação. Inovação, eu vou falar sobre inovação porque assim, hoje muita gente associa inovação à tecnologia. Isso é uma grande ilusão. E eu vou provar aqui nesses slides e vai ficar gravado que não necessariamente inovação tem que ser com tecnologia. É porque o nome inovação é novo, né? Aquilo que e a gente associa o que é novo do termo do que é novo tecnologicamente falando, mas não necessariamente isso está ligado. Depois que você fez toda aquela pesquisa, descobriu o seu usuário, você vai entregar. Os entregáveis da arquitetura, isso aqui é card sorting para você definir termos do seu site, páginas, títulos de páginas, menus, porque você pode pensar que um termo é mais adequado e você está em dúvida, o usuário vai te dizer. Aí você faz o card sorting, ele vai te dizer qual é o melhor. Isso ajuda muito. Até para termos autorizados, por exemplo, eu tenho 2 termos e eu tenho uma página, qual que eu vou colocar? Para mim eu coloco isso, mas eu não sou especialista. O que eu vou fazer? Pego os especialistas, faço um card sort, eles vão me dar um retorno daquilo. E não preciso ter 1000 pessoas, eu acho que 15 pessoas no máximo bastam para eu ter uma amostra. Aí tem o mapa do site, e aqui o bibliotecário vai saber fazer, porque ele vai saber hierarquizar. Porque se ele não souber hierarquizar sendo bibliotecário,
Isso não é uma notícia muito boa. E assim, é nativo de bibliotecário saber hierarquizar conteúdo. E aqui é no mapa do site que se faz isso. Aí aqui você define as pessoas, as personas do site, que são seus usuários do site, assim, da aplicação no geral, né? E essas pessoas são definidas com todos aqueles estudos anteriores que eu já falei. Se for um aplicativo ou o que quer que seja, um software, você tem que fazer o fluxograma. Ah, ele digitou e-mail e senha? Sim. Sistema retornou erro? Não, entra na aplicação. O sistema retornou erro? Sim. Digite seu e-mail e senha. Para o desenvolvedor isso é muito importante, porque é como ele vai se comportar, ele entende o que você pensou e como ele tem que fazer a aplicação. Porque só falar, deixar uma anotaçãozinha, isso aqui é uma documentação que qualquer pessoa que pegar, ela vai pegar isso daqui, ela vai entender o que você está querendo dizer e como aquela aplicação funciona. E a concretização das ideias. No slide anterior tinha aqui também. Isso se chama Rabisco Frame, que é um protótipo navegável. Que esse é o entregável mais comum da arquitetura de informação. É um software que faz o Rabisco Frame virar wireframe. É um protótipo navegável, se você colorir, deixar bonitinho, dar um design, parece que isso é o site. Só que não é um site, é um protótipo que gera um HTML e você navega como se fosse o site mesmo. Só que não tem servidor, não tem nada, é um HTML que você gera. E aqui você construiu todas aquelas peças, fez todos aqueles... tudo aquilo que você colheu, a informação de usuário, produto, a informação, onde é que ela tem que estar, para quem que ela é, como que ela vai ser disponibilizada. Aí você faz um rabisco aqui. Eu faço o rabisco, porque eu sou da época do rabisco. Eu ainda sou da época do rabisco. E assim, a minha cabeça funciona melhor primeiro tangibilizando o que eu tenho que fazer, para depois eu passar para cá. Porque aqui você fica refém da máquina. Aí você, mas eu tenho que deixar uma lógica, porque quando ele apertar esse menu, tem que descer outro submenu, e ele vai clicar aqui na busca, e vai dar um Enter, e vai ter que aparecer o resultado. Aí eu tenho que fazer uma combinação lógica no próprio software que faz isso, aí eu vou ficar preocupada com isso, e preocupada com a experiência do usuário, aí isso vai ficar para depois, porque eu vou estar mais preocupada em fazer funcionar, do que em explanar as minhas ideias num papel e depois passar aqui. Aqui é a última fase, você só concretiza tudo que foi estudado antes. Não tem nada assim, nada que não tem aqui que não tem aqui, só que aqui está desenhado à mão. Aqui não, e aqui não tem como clicar. Você clica aqui, você vai clicar com o dedo e virar a página, por exemplo, se tiver em outra página. A dinâmica é a mesma, só muda a forma do entregável. Que aqui é muito mais simples, é muito mais fácil, porque aqui o usuário vê funcionando, o cliente vê funcionando, o desenvolvedor vê funcionando, o designer vê funcionando. Se eu apertar um botão e tiver um mouse over, sua mensagem foi enviada. Quando ele clicar, geralmente eu deixo assim, azulzinho, tá vendo? Azulzinho, você clica, aparece alguma coisa, ele tem uma ação. Aí você clica e aparece assim, ele consegue tangibilizar já na tecnologia que ele está mexendo, qual o comportamento que aquilo vai ter. Aí isso aqui não vai adiantar falar. Eu posso até falar, olha, vai abrir um lightbox com a mensagem de sucesso. Tudo bem, mas como é que vai estar isso? Aí se eu colocar aqui, fica bem mais fácil para ele entender. Isso é só a concretização de todas as ideias de um projeto. Como aquilo vai se comportar, como aquela ferramenta se comporta. E isso precisa se adaptar a vários dispositivos. Isso se chama sites responsivos, aplicações responsivas, porque o que cabe aqui tem que caber aqui e tem que caber aqui. Eu tenho um exemplo assim bem interessante, que eu não sabia que já era responsivo, é o site do Walmart. Se você entrar aqui no site do Walmart, você entra aqui e você entra aqui. Você não tem que ficar dando scroll para nenhum lado, ele se adapta. É uma coisa, site responsivo, ele se adapta a qualquer aplicativo, a qualquer dispositivo. Isso é ser responsivo. Você se adapta em qualquer ambiente, o mesmo site, o mesmo aplicativo. Ele não tem assim, aqui se comporta de um jeito, aqui se comporta de outro, aqui se comporta de outro. Podem ver, o que muda é o quê? Coluna, mas está tudo aqui, ó. Está bem desenhadinho, dá para compreender dessa maneira. E no site do Walmart é um exemplo bem interessante, assim. Se quem puder acessar depois do celular, acessa da web e acessa do celular. Você vê que a coisa cabe. Fica redondo assim no celular. Porque eu falo celular porque é a menor aplicação que a gente vai consultar um site, por exemplo. E cabe.
E você, nossa, cabe, cabe, gente, é responsivo. Quando não é responsivo, não cabe, fica estranho. Um site que fica estranho quando abre na web, ele não é responsivo. As letras são pequenas, os botões são pequenos, você tem que dar um zoom para poder conseguir dar um compartilhar, fazer alguma ação. Os botões de um site responsivo, ele tem que ter no mínimo 44 pixels de altura e largura, que é o dedo, né, assim, a medida média de um dedo de uma pessoa. E você pode ver que é sempre... pegar um celular, um aplicativo, uns ícones de aplicativos, é mais ou menos nesse tamanho. É um pouquinho menor, porque os ícones de aplicativo eles são bem grandes em relação a esses botões. E isso é ser responsivo. Não adianta eu fazer tudo bonito, tudo funcionando. Se num projeto eu não prever, eu prever só para a web, tudo bem. Só que as pessoas acessam do celular. Eu preciso atender. Hoje, tudo tem que ser pensado para todos os dispositivos, não tem só a web. A web está em todos os lugares. Ela é acessada de todos os lugares. Logo, eu tenho que fazer isso, caber aqui e caber aqui. A mesma coisa, sem faltar nada. Isso se chama sites responsivos e aplicações responsivas. E aqui é quando o complexo fica claro, porque ele vai encontrar informação aqui, vai encontrar informação aqui, vai encontrar informação aqui. Aí a missão fica cumprida. Coube em tudo, o usuário pesquisou, ele achou. Aí não tem mais o que fazer. Ele vai ficar com um sorriso no rosto, um brilho no olhar e a missão foi cumprida. E isso é uma boa experiência do usuário. É criar uma boa experiência para o usuário. Essa dinâmica dele encontrar informação de uma maneira clara e eficaz, é isso. Se chama User Experience, que você planeja, cria e executa. Você planeja aqui, ó, é conteúdo. Lembra do que eu falei? Do usuário, do conteúdo, da hierarquização, da categorização, da rotulação e tudo aquele que eu falei de informação que rima. Tudo é aqui, ó. O bibliotecário, aqui que ele é bom. Aqui ele é o cara. Assim, conceitualmente pela área, essa é a área onde a biblioteconomia entra. Ela entra aqui também. Eu dei um pulinho aqui, ó, aí eu vim aqui, eu vim parar aqui. Aqui você tem que ter outras expertises, entender lógica de programação, entender um pouco de Photoshop, entender um pouco de várias coisas, porque a arquitetura de informação ela é multidisciplinar. E eu estou mostrando para vocês a aplicação, a relação da biblioteconomia com a arquitetura de informação. E a relação dela está aqui, na área de planejamento. Na área de execução também, na hora que você vai criar a interface, aí entra aquela fala do Guilherme, o bibliotecário de internet. É aqui, ó, o bibliotecário de internet está aqui. Ele só não é bibliotecário de internet quando ele vem para cá. Aqui ele vem e fica também bibliotecário de internet, porque aqui ele começa a desenhar a interface. Aí tem um briefing, eu preciso de um aplicativo de trânsito para os médicos chegarem na BIREM mais rápido. O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar desenhar aquilo numa tela. Não importa se é no celular, se é online, geralmente é no celular, né? E aquilo vai ter que caber no celular. Como que eu vou fazer? Vai ter botão disso, vai ter botão de busca, vai ter botão... Aí eu vou ter que pesquisar para saber se vai ter ou se não vai ter, se aquilo vai fazer sentido ou não para o usuário. E o que mais eu vou... Quantas coisas eu vou colocar? Vai ter resultado de busca? Ele vai ter filtro? Ele vai ter... Como que é um filtro? Ele vai ticar, ele vai clicar, ele vai... como que isso vai se comportar? Qual tipo de ferramenta que eu vou usar? Qual tipo de botão que eu vou usar? Aí isso é a parte de desenhar a interface, que é o que o bibliotecário tradicional não faz é o que o bibliotecário não faz nessa fase ainda. Ele faz só aqui. Aqui ele mexe com o conteúdo, que é muito importante a atuação do bibliotecário dentro da arquitetura de informação e a utilidade dele para que isso seja uma coisa bem mais rápida e eficaz é na parte de conteúdo, que é a parte do planejamento. A execução é a tecnologia deixando o design deixando bonito e a tecnologia deixando fazendo funcionar. É só isso. Assim, é só tudo isso, porque senão não adianta nada também se não funcionar bonito. Mas você fazendo o protótipo, você já dá a ideia de navegação, de comportamento. É como se o arquiteto de informação por exemplo, é um pedreiro que levantou as paredes, botou o teto e o chão. O pintor é o designer. Como é que fala? O decorador é o designer. Ele que vai deixar bonito. Aí quem que vai fazer funcionar? O eletricista, o encanador, aí essa é a parte do programador. Eu estou fazendo uma analogia assim para poder vocês entenderem melhor como funciona isso. Ficou um pouco claro para vocês?
E esse é o processo de arquitetura, de experiência do usuário. Isso depende disso, que depende disso. Se alguma coisa falta aqui, aqui vai ter alguma falha. Se alguma coisa faltar aqui, aqui vai ter alguma falha. E se alguma coisa faltar em tudo isso daqui, o usuário não vai ter uma boa experiência. Aí ele vai procurar lá no vizinho, lá no outro que vende também. Aí essa é a diferença. Eu preciso ter estudo, eu preciso ter planejamento, eu preciso criar a aplicação com a pesquisa e planejamento que eu fiz. Com o resultado disso. Não achando uma coisa ou achando outra. Porque, o botão vermelho piscando verde limão fica bonito. Eu acho bonito. Você acha bonito? Então deixa piscando a tela inteira desse jeito. Igual uma vez eu vi num site. E eu não fiquei bem. Projetando uma boa experiência com o usuário. Isso é relacionado muito com inovação, porque inovação é você proporcionar aquilo para o usuário que faça sentido para ele, não importa se aquilo é tecnológico ou não. Aí, aquilo que eu disse, eu vou provar que inovação não é igual a tecnologia. Isso é uma inovação. Por quê? Esse peixe, suponhamos que isso seja um beta. A gente ouve dizer que esse peixe não vive com outro peixe dentro do mesmo aquário. Só que eu quero 2 peixes, eu não quero um peixe só. Só que eu não posso botar no mesmo aquário. Olha aqui a inovação. Isso aqui é inovação. Aonde tem tecnologia aqui? Eu não estou vendo, alguém me mostra, eu não estou vendo. E assim, eu demorei para entender. Depois de um certo tempo que eu fui entender que inovação não é relacionado com tecnologia. É também relacionado com tecnologia, mas a gente só associa isso com tecnologia. Isso não precisa ser necessariamente uma tecnologia. A inovação mais fofinha ainda. Alguém sabe o que é isso? Isso é aquele cone que o coitado do cachorro tem que usar para não lamber uma ferida. Olha que fofinho, ele virou um patinho. Mas isso é inovação, gente. E o cachorro também é fofinho, vamos combinar. Mas isso pode ser feito num site, por exemplo. Mas não necessariamente num site. Todo mundo atrela muita inovação com o site. Eu estou dando esses exemplos porque quando a gente vai pensar em inovação, a gente já vai para o computador. Não, gente, vamos pensar. É queimar o miolinho, é a massa cinzenta rodando. E espreme até sair a última gota. Aí quando você escrever, pensar, conversar, aí chegou no consenso, agora vamos executar. Não é executando que você descobre a inovação. Você descobre, você estuda e pensa se existe inovação, o que pode ser feito. Às vezes você pode pensar numa coisa, estou no metrô, lotado, está parado no túnel, todo mundo afobado. Aí eu tive uma ideia, vou pegar meu caderninho e escrever. Aí eu chego em casa, eu olho aquilo, eu vou estudar sobre aquilo, eu vou acabar inovando de uma maneira ou de outra. Por exemplo, eu aprendi todas as músicas do Paul McCartney no trem, quando eu pegava trem e ia para a faculdade. Porque eu não tinha tempo de escutar em casa. Gente, como que eu vou fazer isso? Eu comprei um MP3 de 8 GB, escutava metade uma semana, na outra semana eu trocava por outra metade. E na outra por outra metade, até acabar. E escutando. Aí quando eu fui no show lá do Paul McCartney, gente, eu sabia tudo. Mas assim, isso eu tinha feito há muito tempo antes dele vir para o Brasil. Mas quando ele veio, eu lembrei do MP3. Falei, gente, o trem também é inovação. Parece que não, mas de alguma maneira eu podia ouvir uma aula, por exemplo. Não tenho tempo de estudar. Mentira, você tem. Não tenho tempo. Eu corro. A última corrida assim, mais emocionante que eu fiz foi a maratona, que eu corri 25 quilômetros. E recentemente eu corri a W-Run, que é uma corrida só de mulheres, e eu recomendo. Não morra sem correr ela. As pessoas falavam, não tenho tempo de correr, eu vou cansar. Eu falei, mas eu não comecei correndo 25 quilômetros. Eu comecei andando. Aí foi ficando divertido, eu comecei a correr. Aí eu cansava, eu andava. E aí eu fui diminuindo o tempo de andar. Foi assim. Nada começa já acontecendo. Tudo tem um começo, tudo tem um zero. Um start é daqui pra frente. E não tenho tempo. Tem sim. Eu levanto 5h30 da manhã no sábado e domingo e vou correr, gente. E chego em casa às 7 horas e ainda tomo banho e vou dormir de novo. No domingo e no sábado. Não fala que não tem tempo pra mim não, tá bom? E o bibliotecário como arquiteto de informação virou uma evolução conforme a tecnologia, conforme o tempo, conforme o espaço, conforme o usuário, conforme a aplicação. Eu coloquei isso não é de uma maneira pejorativa, até porque eu estou aqui. Mas isso é para ilustrar os passos que eu
seguir até chegar aqui. Aqui eu estava no técnico, nossa, eu era uma menininha ainda. Aí aqui eu fui evoluindo conforme o tempo. Esse cajadinho aqui, eu nunca vou deixar ele, porque a gente nunca sabe de tudo. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, a gente sempre tem tudo, muito a aprender e muito a ensinar também. Hoje eu tenho a oportunidade de poder ensinar um pouco que eu sei. E eu tenho muito a aprender com quem eu estou ensinando, por exemplo. E eu sempre ilustro essa... É que aqui era outra foto, eu era morena, gente. Eu tive que botar uma foto morena, aí fui tirar uma foto minha ontem para colocar aqui. Não, ontem não, essa é um pouco mais antiga, de um mês. E essa é a evolução da biblioteconomia dentro da arquitetura de informação. Ande conforme a tecnologia. Faça a interface conforme a tecnologia. A minha interface está ultrapassada? Desenha, paga uma consultoria, vai ser só uma vez na sua vida que você vai fazer isso durante muito tempo. Se você acompanhar o projeto, você vai ter macete para... Temos, por exemplo, aqui, se vocês pensarem, vamos mudar a interface da BIREM para... vamos pesquisar as melhores práticas de usabilidade, de interface, de web, e vamos deixar o site da BIREM chuchu, beleza. Não que não seja, mas vamos inovar mais do que já está. Temos profissionais aqui para fazer isso. Não precisa nem de consultoria. Temos pessoas de tecnologia, temos pessoas de biblioteconomia. Nossa, de biblioteconomia é o que mais tem, né? Temos pessoas que estudam arquitetura de informação, pessoas que já tiveram arquitetura de informação em algum curso, como o Marcos, por exemplo. Aí cria um grupo. Vamos. A tecnologia está tendendo para esse lado, vai consultar via celular, é o que vai acontecer. 80% das pesquisas são feitas via celular. E por que eu ainda vou insistir em deixar tudo na web se 80% dos usuários pesquisam pelo celular? Tem Wi-Fi de graça na rua, gente. Tem que estar no celular, tem que estar no tablet. No tablet é mais difícil porque a pessoa precisa parar, ficar num lugar e pesquisar. É mais assim, por conta do tamanho do dispositivo também, mas o celular você... Bom, na rua tem que ser um pouco ousado, né, para mexer na rua andando. Mas assim, tá com a pessoa, é o terceiro braço da pessoa. Aí é para lá que a gente tem que ir. É para lá, tá mostrando ali, 80%. Saiu uma pesquisa de uma empresa chamada MM Café, que é uma empresa bem conceituada em intranet, que aliás eu vou começar a trabalhar lá dia 1º, eu vou voltar a trabalhar lá. E eles publicaram isso, que 80% das pessoas pesquisam por dispositivos móveis, no caso do celular. E é para lá que a gente tem que ir, tem que ver a tendência. O que o usuário está fazendo, como ele está se comportando, o que ele está consumindo, de que maneira ele está consumindo. É via web, é via aplicativo, é via smartphone, tablet, computador, notebook ou PC? A gente tem que descobrir isso, pesquisando, observando, fazendo. Não conseguiu, não tem dado pelo fato, vai pesquisar, faz pesquisa etnográfica, observa. É assim que a gente descobre o usuário. Eu descobri no meu trabalho da pós-graduação, foi assim que eu descobri o meu usuário, da forma mais doída que tem para descobrir o que um usuário precisa e o que você tem a oferecer para ele de acordo com a dor dele. E assim, não precisei fazer muita pergunta. Eles já chegaram e já me contaram. Eu preciso disso. Aí o outro falou, eu preciso disso, que era a mesma coisa. Eu preciso disso, eu preciso disso. Isso eu não preciso. Aí eu tocava no assunto da ideia que a gente tinha, porque achava que podia ser bom. Ah, não, isso não precisa por causa disso, porque tem um software, porque existe um comando assim, assado. Ele não precisava. Eu achava que ele precisava. Se eu tivesse ido conforme eu estava no achismo de querer, porque ele vai precisar disso, eu não ia ter sucesso na minha apresentação. Eu não ia concluir assim, o projeto com grandes... não ia atingir o objetivo, na verdade. Mas aí, quando o usuário mostrou para mim quem ele era, o que ele precisava e o que é que estava faltando, gente, dá licença, eu vou beber uma água. Quando o usuário me disse, me mostrou que era isso que ele precisava, aí tudo ficou tão claro que saiu naturalmente. E esse problema que a gente teve de dúvida no TCC foi na qualificação, gente. Pensa a qualificação. Aí o que a gente fez na qualificação? Voltamos na estaca zero, na qualificação.
Vamos ficar sem dormir várias noites, vários dias, vamos fazer várias coisas. Eu podia ter feito isso antes? Podia, mas por falta de experiência eu não fiz. Isso me serviu para muita coisa. E é essa experiência ruim que eu tive, que depois ficou boa, graças a Deus, é essa experiência que eu passo para vocês, que eu não posso achar o que o usuário precisa. Ele tem que me dizer. Se eu não posso chegar até ele, eu tenho que ter mecanismos para entender se é aquilo mesmo que ele precisa, se a tendência é essa, porque eu não posso achar. Porque bibliotecário não acha quando vai classificar um documento, um artigo. Ele examina. O que tiver lá é o que ele vai representar nas palavras-chave, na taxonomia adequada, vai hierarquizar de acordo com os assuntos. Ele vai olhar o material, ele tem o material. Ele não fica achando da cabeça dele. Já pensou na BIREME? Ah, eu acho que isso daqui vai ficar nesse assunto. Ah, você acha? O pessoal da América Latina inteira, do Caribe, vão procurar. Você acha que vai... Você acha. Não posso achar. A gente não pode achar. A gente tem que pesquisar, consultar o material, porque senão nada vai fazer sentido. O usuário não vai encontrar informação. E o que adianta? O que adianta a biblioteconomia ter toda essa maestria de hierarquizar, de ter toda essa facilidade de deixar a informação de uma maneira mais adequada para o usuário, se não tem pesquisa, se não tem etnografia, se não tem aquele exercício de conhecer o usuário, saber o que eu tenho, como eu vou disponibilizar, por que eu vou disponibilizar e quando eu vou disponibilizar e para quem. Eu preciso saber de tudo isso. E o bibliotecário é muito bom nisso. E essa é a importância dele na arquitetura de informação, fora outras coisas também. Se ele tiver facilidade com tecnologia, ele pode fazer outras coisas, atuar de outras maneiras. Eu, por exemplo, eu trabalhei numa agência de publicidade, eu trabalhei numa empresa, tinha um produto para intranet. E assim, eu fazia tudo lá, porque tudo para mim era comum, mesmo sendo arquitetura de informação. Aí depois eu fui para uma outra empresa, para uma agência de publicidade, aí comecei a fazer aplicativo para Facebook, para tablet, para Android, para iOS, para vários dispositivos, fazer coisas não só para celular e web, fazer projetos para totem em lugares, e isso foi me dando assim, mais conhecimento sobre a área e tangibilizando aquilo que eu já imaginava que era a atuação também de um bibliotecário. Aí eu adquiri essa experiência e com todas essas experiências que eu tive, eu me identifiquei onde eu vou trabalhar semana que vem, que é nessa empresa que tem a ferramenta para intranet, que é a minha, assim, é onde eu me identifico. Eu poderia ficar onde eu estava, mas assim, você se identifica com expertise dentro da arquitetura de informação, porque ela é uma profissão, uma atividade multidisciplinar. Não tem só bibliotecário, não tem só programador, não tem só design, tem jornalista, tem editor, tem vários outros profissionais também. Aí você acaba se identificando dentro dessa área com um nicho de atividade, dentro daquele guarda-chuva todo, porque é o que é a sua formação, aquilo que você tem facilidade de fazer, você vai se identificar com aquilo, porque é aquilo que você sabe fazer de melhor. Não adianta eu querer fazer outra coisa, não adianta uma coisa que mexe mais com lógica, por exemplo. Eu tenho que saber, mas não necessariamente eu vou mexer com aquilo o tempo todo. A lógica que eu uso é uma lógica mais conceitual, não é uma lógica mais de aplicação. Aí é nessas pequenas coisas que você vai se identificando dentro dessa área de arquitetura de informação, também de acordo com um profissional da área onde você se formou, por exemplo, em graduação. E é isso, gente. Essa frase eu vi na faculdade quando eu estava fazendo TCC, na graduação. Difícil de ver. Sempre em movimento está o futuro. Eu queria colocar essa frase no meu TCC e não deixaram. A minha amiga, ela não ficou assim, eu falei, melhor não colocar do que colocar e brigar. E eu falei, um dia eu vou colocar essa frase em algum lugar. E eu sempre coloco ela no final e essa imagem. Porque eu acho que faz todo sentido a biblioteconomia dentro da arquitetura de informação e o mundo que a gente vive. Essa frase faz todo sentido. Quando eu encontrei essa frase, talvez não fizesse. Ou talvez eu desconhecesse o sentido dela no universo por falta de experiência e de um contexto que não fazia parte da minha vivência. Mas hoje ela faz. E assim, eu deixo ela aqui de motivação para vocês, porque é difícil de ver mesmo. E o futuro está sempre em movimento.
Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido mostrar para vocês a importância da biblioteconomia dentro dessa área, e que isso possa ser aplicado cada vez mais. Aqui, por exemplo, que não é uma área de biblioteconomia tradicional, que está mais voltado para a tecnologia, disponibilizar informação de maneira com artifícios tecnológicos. E é isso, gente. Eu espero que dê tudo certo para todos. Obrigada. Queria mais uma observação do que uma pergunta, né? Você mostrou o livro, né, que é um livro seminal, né, sobre esse tema, que já tem algum tempo, né, que é 2005, 2006 talvez, e que hoje, e já passado tanto tempo assim, né, dessa definição, praticamente do que é a arquitetura da informação, até o próprio mercado, quem trabalha com a arquitetura de informação, também não sabe muito bem quais são os limites, né? Assim, é multidisciplinar, então você tem designer, você tem bibliotecário, você tem gente de tecnologia trabalhando nessa área, e as margens, né, as bordas do que é o trabalho de cada um não ficam muito claras, né? Então é uma área difícil de ser entendida, né? Dentro das corporações e principalmente para o usuário também, que você vai chegar para ele e falar assim, não, nós temos um projeto e a gente vai trabalhar com arquitetura de informação. É difícil você também gerenciar a expectativa do usuário quando você fala um projeto de arquitetura de informação para mudança de um site, as coisas demoram a acontecer, né? Aqueles passos mais abstratos, né? Antes de você ter um site, antes de você ter um mockup, um wireframe. Então, como que você gerencia essa ansiedade dos usuários, né, num projeto de arquitetura da informação, quando você ainda está nessa parte mais abstrata, e onde o bibliotecário é fundamental, né, de tentar organizar as ideias, organizar os conteúdos. Como é que você faz o gerenciamento da ansiedade dos usuários? Eu tenho um exemplo que aconteceu quando eu trabalhava na empresa que eu vou voltar a trabalhar. A gente fez a intranet do Adolfo Lutz. E todo o Adolfo Lutz sabia que a intranet ia acontecer. E ficava aquela coisa, o pessoal nervoso, gente, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? E ninguém entendia, mas vai caber tudo lá? Vão colocar tudo lá? Como é que vai ser? E só tinha eu de profissional de arquitetura na empresa, só que a gente fez em conjunto. O pessoal, cada área tinha a pessoa responsável, e tinham outras pessoas também, e essas outras pessoas, elas se revezavam, todos os funcionários participavam. Aí tinha uma matriz de conteúdo do site. Os usuários, cada funcionário de cada área fazia matriz do que é que ele tem, do que é que ele precisa. Aí dentro disso, a gente foi colhendo o conteúdo, aí todas as semanas, não lembro, enfim, o dia da semana não importa. Toda semana tinha reuniões. Aí eles levavam o material, aí a gente mostrava como como era um produto, mostrava, ó, isso aqui vai ficar dessa forma, mas se vocês tiverem sugestões, era uma coisa assim, o usuário era bem presente nesse caso, que fazia sentido nesse contexto. Por exemplo, quando o site é uma aplicação para um usuário externo, isso tudo depende de pesquisa, depende de conhecer o usuário através de pesquisas, às vezes etnografia, aí você cria o wireframe, você faz teste de usabilidade para saber se aquilo que você criou corresponde à expectativa do usuário. E o teste de usabilidade, você pega um número de pessoas, não precisa ser muito grande, pode ser 5, 6 pessoas, e aí o que você fez, você dá uma tarefa para a pessoa executar naquela aplicação para você medir se realmente aquilo faz sentido para o usuário no teste de usabilidade. Aí o teste de usabilidade, ele filma a pessoa, o comportamento que ela tem, é feito numa sala espelhada e você do outro lado você observa. E ela é gravada, a tela é gravada, o movimento do mouse quer dizer alguma coisa.
se ela fica batendo em alguma tecla, quer dizer outra coisa. Você percebe o comportamento da pessoa também no teste de usabilidade. Isso é muito utilizado em sites para poder testar a confiabilidade da sua ferramenta, se ela vai de encontro ao usuário. E assim, são selecionados usuários com perfis para aquele fim, e são aplicados os testes. E no wireframe é exatamente para fazer o teste de usabilidade, porque se precisar mudar alguma coisa, no próprio protótipo, você em meia hora, dependendo do que for, você muda. Se tiver uma página inteira que nenhum usuário entendeu, alguma coisa está errada. Se você pediu para ele, encontre o artigo que fala da Copa do Mundo e o metrô. A pessoa não achou. Você fez, tá lá, você fez, mas o usuário te mostrou que a forma como você fez não foi a melhor forma. Aí ele te mostrou isso navegando, aí depois você conversa com ele. Você não achou por quê? Ah, porque eu fui por aqui, não achei, eu pensei que estava desse jeito e tal. Aí você mensura os dados pelo teste de usabilidade. Não precisa ser muita gente, umas 5, 6 pessoas já dá uma amostra, que dá para você identificar possíveis erros e de navegação, de conteúdo, de menu, de toda a aplicação, de tudo que você fez. Aí você vai focar no que você quer. Se o principal foco é, por exemplo, encontrar determinada coisa ou fazer determinada coisa, aí você vai, no teste, você cria esse roteiro para a pessoa, para você ver se realmente ela vai atingir o objetivo da maneira como você colocou, como você pensou, de acordo com tudo que você pesquisou. Tem mais uma pergunta do site, né? Pergunta da Cris, né? Pergunta para a Laura, como convencer as pessoas a participarem de um estudo como um card sorting na sua experiência? Eu vou repetir. Como convencer as pessoas a participarem de um estudo como um card sorting na sua experiência? Bom, eu vou contar minha experiência com card sorting. Eu fiz só uma vez, porque eu precisei fazer só uma vez. Mas são selecionadas algumas pessoas que têm o perfil da aplicação e você dá um exercício para ela de o que você entende por isso. Na faculdade, quando eu estava na pós, tinha muito. O professor dava um post-it para cada um falava, escreve aí o que você entende por um termo, por sapato. Onde você acha que tem que ter sapato num site de sapato? Aí eu colocava lá, calçado, o outro, não, sapato não, vou dar outro exemplo, colar. É acessório? É bijuteria? Onde que ele fica? Quando você tem essa dúvida, aí você seleciona um grupo de pessoas e é esse exercício. E o professor fazia assim, ele colocava na lousa, aí ele começava a agrupar os que tinham similaridades, os que eram parecidos ou iguais, e ele começava a mensurar por aí, porque era o retorno que o usuário, no caso a gente, estava dando para ele. E aí, no meu TCC também, a gente fez um card sorting online. Uma das integrantes do grupo, ela fez um roteiro com todos os termos que a gente tinha dúvida de nomenclaturas, para a gente fazer sentido, mas como tudo aconteceu, toda aquela história do usuário precisar de uma coisa que a gente não imaginava, a gente resolveu fazer também, com os termos mais assim que a gente ficou em dúvida, foi feito um card sorting online, e eu mandei num grupo de arquitetura de informação, as pessoas respondiam, e eu peguei um grupo de deficientes, no caso que o meu projeto abrangia, eu peguei esse grupo, sentei lá na cadeirinha e fiz o card sorting lá na hora com eles, porque eram deficientes visuais e a gente estava precisando desse tipo de usuário. E o próprio usuário, eu fazia pergunta e eu respondia lá por ele. Falei, olha, eu estou assinando aqui essa alternativa que você me falou que fica mais claro esse termo para você, e aí confirmava e mandava. Aí a gente mensurava os dados para poder... Aí o usuário que te dá o retorno de tudo isso, de nomenclatura. Porque você tem um conhecimento de um determinado assunto que para o usuário é outra coisa. Por exemplo, de regionalismo ou de compras. Compre aqui, clique aqui,
compre, comprar. Qual que é o melhor termo? Quem vai me dizer isso? Para mim é compre, por exemplo, mas para o usuário é comprar. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber qual o melhor termo? Os usuários vão me dizer, e o Kite Sorting ele tangibiliza isso. A maneira como o usuário devolve a informação para você é a maneira como você tem que responder para o sistema, porque ele é seu usuário, ele é seu público-alvo. E ele sabe o que é melhor. Sabe, explanar assim, da melhor forma o que ele entende por aquilo. É outra crise ou é a mesma? Só um minutinho. A pergunta da Cris, acho que achei bem interessante. Até a gente está discutindo um pouquinho sobre isso. Ela perguntou assim: gerenciamento de projetos é uma competência essencial para o bibliotecário atuante? Atuante em AI, que está traduzindo. Então, gerenciamento de projetos é uma competência essencial para o bibliotecário atuante em AI? Olha, não necessariamente. Um bibliotecário pode sim ser gerente de projetos, porque o arquiteto de informação, ele acompanha todo o projeto. Ele é o diplomata da situação. Isso eu sempre ouvia da professora. Ele tem que articular tudo entre as áreas, porque todas as áreas têm que entrar em consenso. Não pode ter uma área querendo uma coisa, outra área querendo outra. E o bibliotecário pode ser gerente de projetos, sim, não é uma coisa assim primordial para ele enquanto arquiteto de informação. Eu conheço um bibliotecário que ele é arquiteto e é gerente de projetos, mas não necessariamente. Um bibliotecário pode ser arquiteto de informação, atuar como arquiteto de informação, ou atuar só como gerente de projetos, ou as duas coisas. Aí isso vai também muito da empresa, vai muito dessa política toda, mas ele pode gerenciar o projeto, isso não impede nada. E também pode auxiliar um gerente de projetos, porque o gerente de projetos pode não ter expertise necessária para algumas coisas que o bibliotecário tem, enquanto arquiteto de informação, e pode auxiliar para o sucesso no projeto. Não, ele quer falar comigo. Pode falar. Toma. Assim, não raro, né, nas atividades de card sorting, você acaba descobrindo que o usuário entende a organização do conteúdo de uma forma diferente do que o técnico bibliotecário tradicional entende, né? Então, como é que é esse dilema? O bibliotecário aceita que se segura na ansiedade, isso está errado conceitualmente, e faz essa concessão de que para o usuário faz mais sentido aquela organização do que uma taxonomia mais formal? Bom, quando o usuário responde de uma maneira, digamos, popular no modo dele, o bom senso do bibliotecário ou do profissional que estiver atuando naquela atividade, ele tem que entender como ele vai representar aquele conhecimento para que para o usuário faça sentido. Pode ser num termo menos popular, por exemplo, porque o usuário ele não tem formalidades na hora que você pede alguma coisa. Aí isso tudo tem que ser conduzido na hora do teste. Por exemplo, ele fala um termo bem popular. Aí você quis dizer esse termo? É a mesma coisa que você quis dizer? Aí você já dá um termo mais técnico. Aí ele, sim, foi. Aí você começa a ter noção do vocabulário que o usuário quer dizer e de um vocabulário menos popular que represente a mesma coisa. Eu quero dizer a mesma coisa, só, por exemplo, como um exemplo do médico, ele vai procurar pelo nome científico. Aí eu posso colocar o nome científico, colocar
Se for, por exemplo, no Hospital das Clínicas, no site do Hospital das Clínicas, um termo de busca, se for uma coisa mais abrangente para 2 tipos de público, eu tenho que pensar o que eu vou colocar. Se o foco for o médico, eu vou colocar o nome científico por exemplo, de dor de cefaleia. Eu vou colocar cefaleia. O usuário não sabe o que é cefaleia, mas se eu colocar lá, cefaleia, veja também dor de cabeça. Aí o usuário, veja também, então se dor de cabeça é cefaleia, então é aqui. Eu tenho a mesma coisa para oferecer para 2 públicos. Isso é a remissiva na biblioteconomia. A famosa fichinha, aí tinha lá, autor, título, o lugar, o assunto, aí isso chama remissiva na biblioteconomia. E hoje, isso chama remissiva, acho que em índices também. É o mesmo conceito, pode ter 2 coisas, esse ver também, que eu citei até na aula da Juliana, eu coloquei taxonomia. Aí o Google mesmo me trouxe. Veja também, taxonomia isso, taxonomia aquilo, me deu várias outras opções. Isso também é bem importante ter. Autocomplete, mas nesse caso de o mesmo termo ter palavras diferentes e para públicos diferentes que consomem a mesma informação, eu tenho que disponibilizar. Porque ele tem que encontrar. Se ele não encontrar como termo técnico, porque não é do perfil dele, eu tenho que falar a língua dele também naquele contexto. Nada. Mais alguém? Bom, então acho que vamos encerrar, né? Porque acho que já foi bastante tempo. Então, obrigado, pessoal que está aqui presenciando. Quem? A Cris? Qual que é o sobrenome? Qual é o nome completo da Cris? Vai ver. Então vamos esperar a Cris digitar. Só mais um minutinho, que a Cris tem mais uma pergunta. Sobre as personas? Cris, personas são possíveis usuários da sua aplicação. Você tem um cenário que você coloca quais são as motivações daquele usuário, quais são as dificuldades daquele usuário, o que aquele usuário espera. Você cria uma persona, por exemplo, eu vou criar um site para entregar pizza. Eu não sei quem são as pessoas que vão consumir essa informação. Eu não sei para quem que é. Aí eu crio essas personas, por exemplo, quem come pizza? Quando elas comem pizza? O que elas pedem junto com a pizza? Aí eu crio 3 personagens, por exemplo, 3 personas. O Luiz, ele mora sozinho, ele não gosta de sair à noite no sábado e ele não tem namorada. A Cláudia, ela é dona de casa, cozinha a semana inteira, não aguenta mais comer a própria comida, mesmo que cozinhe bem, e o marido dela gosta de ficar aos fins de semana à noite, no sábado, em casa, porque ele quer ficar mais próximo dos filhos. O João, ele recentemente casou, ele se casou com a Luciana, eles gostam de frequentar, eles gostam de música, eles não gostam de cozinhar e eles são estudantes. Isso são personas, são possíveis usuários, aí eu vou identificar. Eu tenho que identificar essas personas, elas existem. Eu criei, mas elas realmente existem. E essas personas são as personas que eu vou utilizar para poder fazer a minha aplicação, porque eu preciso ter um público-alvo. Aí eu preciso criar personas quando eu não tenho elas já definidas. E isso é criar personas. Bom, é isso.
Sim. Sim, exatamente. Aí você tem que ver a motivação daquela persona para consumir o seu produto, a sua aplicação, por exemplo. O que que ela faz, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela não faz, o que que ela nunca faria, o que que ela mais quer. Aí você vai tangibilizando ali nas personas. Porque não dá, é muito difícil sair nas ruas e falar, você gosta de pizza? Você é solteiro? Você cria a persona e a partir dessa persona você você já sabe o que vai oferecer, a informação que você vai disponibilizar e a maneira que você vai fazer isso. Por exemplo, a dona de casa. Se uma dona de casa vai consumir esse tipo de informação, eu preciso entender que como ela é dona de casa, ela já não exerce nenhuma atividade tecnológica. E logo, eu tenho que deixar bem acessível. Aí eu já vou mexer com acessibilidade. Eu não vou falar caso de idosos, porque idosos dificilmente consomem pizza como os jovens e os adultos. Mas, por exemplo, a dona de casa, tudo tem que ficar bem fácil dela mexer, porque ela é um potencial. Porque ela não aguenta a comida dela, ela vai querer comer pizza. Só que ela precisa saber mexer na ferramenta que eu tiver no site, por exemplo. E se eu deixar aquilo de uma maneira intuitiva e fácil para ela, ela pode ser talvez o meu usuário mais em potencial para consumir aquele serviço. Aí isso tudo, a persona define tudo isso. Eu não posso pensar, eu estou dando um exemplo assim bem geral para definir personas. E o exemplo de uma dona de casa, por exemplo, se for uma persona no meu produto, uma persona que eu criei, eu preciso pensar nisso também. Tanto para ela, como o pessoal que estuda e tem muita familiaridade com tecnologia, vai ser melhor até para eles, porque vai ser bem mais fácil do que eles já costumam acessar os sites na internet. Opa, manda lá. Também. Existe um mapa que você cria personas, chama mapa emocional das personas, que são esses tópicos. Quem são, o que elas fazem, como elas vivem, o que elas exercem alguma atividade, o que elas não gostam, o que elas gostam. Todas essas coisas você mensura e cria a persona, mas elas podem ser etnográficas também. Para você, e etnográfica melhor ainda, mas como é muito difícil ter tempo dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, é muito difícil você sair para a rua. É mais fácil quando você faz um trabalho acadêmico e você precisa fazer isso. Eu só fui porque eu precisei ir para a rua e fazer. Aí eu tive que ir em vários lugares onde essas pessoas estão e por isso eu descobri, porque a gente tinha feito persona, tinha criado persona. Aí a gente que chegou nessa solução, que na verdade não era a solução adequada para aquele público-alvo. Aí a gente foi fazer pesquisa etnográfica e tivemos certeza do que oferecer para aquele público-alvo, porque eles realmente retornaram a real necessidade deles. Oi. Olha, isso varia de projeto para projeto, porque é uma coisa assim em constante transformação. Eu não posso, por exemplo, eu fiz vários aplicativos para Facebook. Eu nunca posso fazer do mesmo jeito todos os aplicativos. Assim, às vezes não se aplica. Por exemplo, se aplicar no projeto, se isso precisar no projeto, você aplica. Às vezes não precisa. Se não aplicar, não precisa fazer. Por exemplo, no Adolfo Lutz, não precisou fazer, porque o card sorte não precisou, porque já estava lá no calor da emoção. Mas se talvez não tivessem todos os funcionários participando, talvez teria que usar alguma técnica para poder entender deles o que é melhor, da melhor maneira disponibilizar para eles a informação e explicar como aquilo vai ser hierarquizado. E foi legal, assim, fazer com eles. Foi bem... Foi no calor da emoção mesmo, porque quando começou a divergir assim, algumas coisas, a gente começou a entender assim, o lado deles e explicando também a importância daquilo ser do jeito que tinha que ser, mas assim, foi uma via de mão dupla, foi muito bom.
Olha, de arquiteta de informação tinha só eu, mas eu tinha assim a colaboração de todas essas pessoas, esses usuários, foi assim, e tinha o pessoal de conteúdo também que trabalhou comigo, tinha a pessoa que era responsável pelo projeto, que estava gerenciando. A equipe não era muito grande, porque de arquiteta de informação só tinha eu. Mas assim, foi tão dinâmico, foi tão bom tudo aquilo, aquele pessoal participando, que acabou sendo, assim, o pouco foi muito. Foi assim, suficiente. Porque às vezes a gente pensa, nossa, tem que ter 20 pessoas para fazer uma coisa. Não, dependendo como for, não. Dependendo do tempo que você tiver, dependendo de como é o projeto, da duração desse projeto, do tempo que você tem para fazer. E foi assim uma coisa, foi um volume muito grande de informação e foi em muito pouco tempo que a gente conseguiu colocar isso no ar. Pode perguntar. Ah, tá. Gente, vocês que enviaram perguntas online, assistiram a palestra, muito obrigada. O meu e-mail está na tela. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, enfim, estamos aí. Vamos inovar. Já está chegando na hora do almoço, né? Eu já estou ficando com fome também. Mas foi muito bom, acho que, sei lá, vocês, qualquer crítica ou sugestão, fiquem abertos para entrar em contato conosco, para a gente começar a ter mais palestras mais palestras sobre essa iniciativa. Obrigado a todos e bom almoço. Esqueci de agradecer a Laura também, né? Obrigada, Laura. Eu não te dei pendrive.